Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, agitação mental e o chakra cardíaco. Hoje é o nosso tema, o queridinho, né? O chakra conhecido como chakra do amor. É um chakra que eu gosto muito de falar dele, eu gosto muito. Oi, bem que você falou que estava esperando. Esther, tudo bem? Saudades. Oi, Matheus. Quanto tempo também. Gente, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o chakra cardíaco e sobre a agitação mental. Então eu quero que vocês já vão pensando aí, já vão me dizendo, para mim saber aí se alguém tem agitação mental, né? Ou já vamos definindo aí, né? O que é essa agitação mental? Poxa, eu não consigo parar de pensar. Eu tento dormir e não consigo parar de pensar. Lucas, seja bem-vindo. Pessoal, vamos chamar aí os amigos para a live, clica no aviãozinho, chama aí um pessoal para vir. Né? Quem é que tem agitação mental? Quem é que não consegue controlar a mente? Quem é que deita na cama e não consegue pegar no sono? Sabe que eu andei passando por isso esses dias, eu estava com esses sintomas e é muito chato, né? A gente querer dormir e não conseguir, ou a gente querer se concentrar no trabalho, ou às vezes quer escrever alguma coisa, quer produzir e a mente fica lá com um monte de ideias, né? E a gente vai entender o que isso tem a ver com o chakra cardíaco, né? Qual é a relação com o chakra cardíaco. Vamos falar disso hoje nessa live. Vamos chegando, vamos nos conectando aqui. Pessoal, quando a gente fala sobre chakra, né? Poxa, se eu tenho agitação mental, eu tenho um problema no chakra cardíaco. Quando a gente fala em chakra, a gente está falando em energia, né? A gente está falando em bloqueio energético, mas a gente está falando de algo que é do nosso corpo, que faz parte de nós, né? Mas uma coisa bem interessante da gente pensar, da gente refletir aqui, é quem somos nós como essência, né? Quem sou eu? Por quê? Por que eu tô falando isso? Oi, Eva! Porque a gente começa a receber influências, né? Nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas energias, já desde que a gente estava na barriga da mãe, né? Então, olha só que coisa interessante. Quando o pai e a mãe têm a concepção, né, eles já ali no ato da concepção, que há a criação do ser ali naquele momento, né, quando a gente começa a existir como um feto, a gente já recebe a nossa primeira carga de influência, que é a energia ancestral, a energia do pai e da mãe. Então, como estava esse pai e essa mãe na hora da concepção, já começa a nos influenciar. Aí depois a gente passa todos os 9 meses na barriga da mãe e a gente recebe a energia materna, ou seja, tudo que a mãe sente, tudo que a mamãe sofre, tudo que a mamãe come, todos os sentimentos que ela precisa absorver, o bebezinho também já está absorvendo. Então aí a gente já começa a receber a nossa segunda influência energética, que é a energia materna. Aí a gente passa pelo parto, né, pelo nascimento. Oi, Carla! E quando a gente nasce, a gente já recebe ali mais uma carga, mais uma informação energética, que é a nossa experiência do nascer, né? Hoje tem muitos terapeutas, psicólogos que pesquisam sobre o ato do nascimento, inclusive tem uma terapia chamada renascimento, né? Que a gente revive o parto, o nosso próprio nascimento. Então ali a gente já recebe mais uma carga. E dali pra frente, até o dia de hoje que nós estamos aqui conversando, olha quanta coisa acontece. Então a gente vai recebendo, né? Recebendo influência, energia. E aí lá na primeira infância, a gente já passa pelas nossas primeiras vivências e a gente já tem as nossas vivências ruins também. A gente já tem os sentimentos de abandono. Oi, Edna! A gente já tem os sentimentos de se sentir inseguro, né? E tudo que a mãe sente, o bebê sente também. Então se a mãe está triste, o bebê se sente triste porque tem o cordão psíquico. E aí nós, na nossa idade de hoje, né, nós adultos, a gente fala assim, ai, eu tenho tanta agitação mental, mas por que será? Ai, por que será que eu sou tão ansioso? Né? Tanta gente fala isso, por que será que eu sou tão ansioso? E a gente fica se perguntando por que a gente tem essas coisas, por que a gente tem tristeza, por que a gente tem ansiedade, por que a gente tem depressão, por que a gente tem apatia, por que a gente tem agitação mental. Gente, olha só o quão pouco nós controlamos o nosso ser, a nossa manifestação, porque a gente vem recebendo influência de muito lá atrás, tá? Isso, gente, que eu tô falando só da concepção pra cá, mas e o que a gente traz ainda lá da nossa ancestralidade?
Ou seja, as energias dos nossos ancestrais que vem passando, essa carga vem passando para nós também. Quanta coisa nós trazemos dos nossos antepassados, quantas manifestações, né, sinais, comportamentos que a gente traz, que lá os nossos, sei lá, tataravós passaram para os avós, para os pais que passaram para nós. Isso que é a epigenética, né? É a nossa manifestação de acordo com o nosso ambiente. E o nosso ambiente tem relação com o ambiente dos pais, dos pais e dos pais. Então a gente vem sofrendo tanta influência que a gente se desconecta do nosso ser. Nós deixamos muitas vezes de ser quem nós somos como essência, né? Quem é a minha essência? Sou eu, né? Eu não sou a Elizabeth, que é acupunturista, que tá aqui falando com vocês, que é mãe do Davi, que é mãe da Esther, não. Eu sou um ser que vem muito antes disso tudo, né? E onde é que eu estou nessa história? Onde é que eu me apresento? Muitas vezes a nossa essência, ela tá tão escondida que a gente não tá achando ela. E aí a gente tá se manifestando com o quê? Com agitação mental, com apegos, com querer agradar os outros, com ansiedade, com um monte de coisa que nos desconecta da nossa essência. E aí, para que a gente entenda a nossa agitação mental, a gente precisa nos entender, nos conhecer, olhar lá para trás e saber assim, até que ponto essa ansiedade é minha, ou eu estou sendo influenciada pelas minhas vivências da infância, eu estou sendo influenciada por um comportamento da minha família, ou eu estou sendo influenciada por um trauma, uma vivência que eu tive em algum momento que me deixou assim, nesse estado de alerta, nesse estado onde eu não consigo focar em nada, tá? Então, uma das grandes queixas, né, que a gente tem em consultório é a agitação mental. A pessoa diz que não consegue dormir, a pessoa diz que não consegue se concentrar porque a mente dela não para. E eu digo que hoje está ainda mais difícil lidar com isso porque a gente pega o tempo todo no nosso celular. Porque no nosso celular está toda a nossa vida, né? Está as pessoas que a gente ama, a gente se conecta, conversa com elas o tempo inteiro, mesmo que elas estejam longe, são os nossos clientes, estão os nossos amigos, nossos familiares, e aí isso gera muito mais agitação mental ainda. Então a gente já não tem mais um horário só para nós, né? Porque a gente acaba que fica muito refém dessa tecnologia. E não dá para escapar mais disso, porque isso já faz parte da nossa vida, né? Bem, oi Elise, tudo bem? Hoje então nós vamos falar sobre agitação mental e sobre o chakra cardíaco. Já houveram pessoas perguntando quando que vai ter live do chakra cardíaco, eu quero ouvir falar do chakra cardíaco. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no chakra cardíaco e entender, né, por que que esse chakra fica bloqueado, como é que eu posso desbloquear ele e de repente no final da live, se vocês estiverem aqui comigo ainda, a gente faz uma prática juntos, né? Eu vou guiando vocês vão fazer a prática aí na casa de vocês para ter uma experiência de como é que é uma técnica energética do chakra cardíaco. Para quem é acupunturista, a gente pode falar também como tratar um paciente que tem agitação mental, que tem todos esses sintomas de bloqueio do chakra cardíaco, tá? Gente, uma coisa bem importante de nós pensarmos é, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, tá? Então, se eu chegar para qualquer um de vocês agora e falar assim, me dá aí uma nota de 100 reais, você só vai poder me dar essa nota de 100 reais se você tiver ela. Se você não tiver, você não vai ter como me dar. E também você vai querer me dar, você vai precisar querer me dar, né? Você vai precisar desejar me dar essa nota de 100 reais para que você, né, realmente faça isso. Então, primeiro você tem que ter e depois você tem que querer. Então, quando a gente fala em chakra cardíaco, a gente está falando muito sobre afeto, sobre amor, sobre fraternismo, né? Oi, Ju, tudo bem? Mas como é que eu posso dar amor, fraternismo, se eu não tenho ou se eu nunca tive? Como é que eu posso dar afeto, abraço, carinho, se eu nunca recebi?
Então fica bem difícil de eu dar o que eu não tenho. Fica super difícil eu dar o que eu não quero dar, porque às vezes eu tenho, mas eu estou encapsulado, bloqueado com uma couraça emocional que não me permite liberar. E por que que a gente cria uma couraça emocional que não nos permite dar afeto, que não nos permite dar amor? Porque muito provavelmente lá na infância a gente passou por alguma situação onde a gente não quis sentir dor. A gente faz isso quando é criança, tá? Quando nós somos crianças, nós evitamos a dor. E toda vez que a gente evita uma dor, a gente guarda. E ela fica aqui. Ela bloqueia. Então aí o meu chakra cardíaco não consegue fluir. A energia dele não flui e eu não consigo manifestar esse sentimento de afeto, esse sentimento de fraternismo e de amor, porque o meu chakra está bloqueado. E aí que problemas eu posso começar a ter se eu tiver o meu chakra cardíaco bloqueado? A agitação mental, que é o tema da nossa live. Penso, não paro de pensar e não consigo focar em nada. Ansiedade. A pessoa ela pode ter apatia, que é aquela quase uma tristeza, é uma falta de sentimento, é uma sensação de vazio. Ela pode ter um apego muito excessivo, ser muito apegada, codependente emocional das pessoas, não conseguir viver sem uma outra pessoa, ou ser muito apegada com as coisas materiais, tá? Muito apego, aquele apego excessivo, tá? Ela pode ter aquele saudosismo, presa ao passado, a vida dela não vai pra frente, ela tá sempre olhando pra trás, ela tá olhando pro passado e ela fica, ai, naquela época era assim, não sei o que, e ela fica saudosista. A pessoa, ela pode ter medo da solidão, ela tem tanto medo da solidão que ela se torna codependente emocional e ela não consegue ficar sozinha, ela sempre depende de outras pessoas para ficar bem, tá? Tudo isso que eu tô falando são problemas, tá, gente? Nada disso é bom, tudo isso é desequilíbrio. Ela pode ter culpa, sentimento de culpa, se sentir culpada por tudo que acontece, achar que tudo é dela, tudo é culpa dela. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês são comportamentos, sentimentos patológicos que a gente tem por bloqueio do chakra cardíaco, tá? Mas essa pessoa pode ter um sintoma físico também? Uma sensação? Sim, ela pode ter dores nos braços, ela pode ter dor aqui no trapézio, pescoço duro, ela pode ter aquelas dores assim, como se fosse dor de facada, que as pessoas falam de pontada, nas mãos, nos punhos, síndrome do túnel do carpo, dor no cotovelo, epicondilite. Ela pode ter um problema pulmonar. Ela pode ter aquela dor torácica que ela não sabe de onde vem, ela vai no médico e não descobre o que é, aquele aperto no peito. Essa pessoa pode ter uma sensação de que ela vai infartar, ela pode ter síndrome do pânico, depressão, tudo isso por conta de um bloqueio do chakra cardíaco. E muitas vezes o que levou essa pessoa a ter esse bloqueio do chakra cardíaco é algum momento da vida dela que ela não aceitou sentir aquela dor, então ela viveu o tão famoso ressentimento. O que é o ressentimento? Eu guardo o sentimento aqui dentro, fico remoendo e não coloco para fora, não exteriorizo. E aí eu fico ressentindo, meu chakra cardíaco se fecha e eu não consigo mais sentir nada. Eu não me permito mais sentir nada. E de tanto que eu não permito sentir, eu começo a agradar os outros para ser aceita. Aceita pelos outros para fazer parte, para pertencer. Sendo que, na verdade, eu estou apenas fugindo dos meus próprios sentimentos, tá? Olha que louco, né? Como que a gente vai num caminho e a gente vai criando coisas para nós mesmos, tá? Então, todo mundo aí que de repente já passou por um momento de ter essas dores no peito, pense que às vezes você pode estar com um bloqueio aqui do seu chakra cardíaco, tá? Gente, se alguém tá entrando e ainda não sabe o que são chakras, eu vou falar rapidinho aqui, tá?
Os chakras são os centros energéticos do nosso corpo, tá? São os centros energéticos por onde a energia precisa fluir para que aquela função que aquele chakra exerce no nosso corpo seja manifestada de forma saudável. Agora eu vou ler aqui para vocês quais são as expressões saudáveis e equilibradas do chakra cardíaco, tá bom? Fraternismo. Fraternismo é olhar para fora, ter amor pelos outros, ter amor pelo planeta, ter amor pelas outras pessoas, pelos animais, pelas plantas, por tudo que está fora do meu ego, fora de mim, tá? Gratidão, sentimento de se sentir grato por tudo que acontece na sua vida, até mesmo as coisas ruins. Gratidão é um sentimento, tá? Não é uma palavra da moda. Gratidão é uma sensação de explosão de coisa boa que você olha e fala: ai, que gostoso que isso aconteceu comigo. Ai, que bom ser filha de tal pessoa, que bom ser mãe de tal pessoa. Ai, que gostoso morar nessa rua. Ai, que gostoso ter nascido naquela cidade. Ai, como eu amo ter nascido nessa família. Ai, que bom que eu fiz esse curso. Isso é gratidão, é um sentimento, uma explosão, tá? Paz. Paz interior, é me sentir em paz. Também são manifestações do chakra cardíaco equilibrado. Sensação de plenitude, me sentir pleno com a minha vida. Não quer dizer que tudo tem que estar perfeito, mas você se sentir pleno, isso é muito gostoso. Serenidade. O que é serenidade? É quando eu sobrepairo os problemas, eu me sinto serena e me sinto equilibrada diante das situações. Amor próprio, isso é muito característico do chakra cardíaco. Eu me amo incondicionalmente. Lembram-se, gente? Lembra da história do avião? Máscaras de oxigênio cairão sobre você, coloque primeiro em você, depois nos outros. A gente não ajuda ninguém, a gente não ama ninguém, a gente não faz nada por ninguém se a gente não tiver amor próprio. Então o amor próprio tem que vir primeiro, ele tem que vir antes de todos os outros amores, ele tem que vir antes de todas as outras relações. O primeiro relacionamento que eu preciso ter é comigo. Bem, isso é amor próprio, tá? Aceitação anda aqui com a gratidão, ou seja, eu aceito minha vida, eu aceito minhas origens, eu aceito as minhas características físicas. Aceitação é um processo de olhar para minha vida e gostar de tudo que eu vejo. Amizade também faz parte desse chakra, equilíbrio, né, desse chakra. Amizade no sentido de eu gostar de me relacionar e ser amigo das pessoas. Sensibilidade também, tá? Quando a gente tem sensibilidade energética, quando a gente sente as pessoas, quando a gente sente os ambientes, quando a gente se conecta com a nossa intuição, quando a gente chega num lugar e olha uma pessoa lá e fala: nossa, eu acho que aquela pessoa tá triste porque eu tô sentindo que ela não tá bem. Então você sai um pouco do seu mundo e olha pra fora e percebe que tem uma pessoa ali que não tá bem. Isso é sensibilidade, tá? Espiritualidade também tem a ver com esse chakra, que é quando eu me conecto com a minha consciência e eu sei que eu sou um ser que se manifesta. Isso é espiritualidade, é fazer parte de um todo. Capacidade de perdoar também é uma manifestação equilibrada do chakra cardíaco. Então, se eu não consigo perdoar, se eu fico dentro do ressentimento, já mostra que o meu chakra cardíaco poderia estar melhor. Eu sei que às vezes o perdão ele precisa de um tempo para ser processado, mas o ideal é que a gente, no mínimo, deseje ele, tá? Então, assim, eu conheço pessoas que já passaram lá dos seus 60, 70 anos, que tem uma mágoa profunda de uma pessoa lá do passado e que não aceita perdoar aquela pessoa e não tem vontade, não quer perdoar. Eu digo que isso afeta essa própria pessoa que não quer perdoar. Afeta a ponto dela ter problemas na vida dela, de não conseguir mais se relacionar com outras pessoas, de não conseguir mais sentir paz interior, nunca mais às vezes, porque ela não aceita acessar o perdão, tá? Então o perdão ele é super importante para a manifestação equilibrada do chakra cardíaco. Então eu falei os desequilíbrios e falei os equilíbrios. Então a gente precisa entender assim, onde eu estou aqui nessa história, o quanto que eu tenho de desequilíbrio, o quanto que eu tenho de equilíbrio, para entender assim, como é que tá meu chakra cardíaco? Será que ele tá mais para equilibrado ou mais para desequilibrado?
porque eu quero sempre ir pro equilíbrio, tá? Gente, por que a gente bloqueia as nossas energias? Alguém já se perguntou, né? Por que eu chego ao ponto de ter meu chakra cardíaco bloqueado? Gente, é aquilo que eu falei. Lá na nossa infância, a gente quer evitar a dor. Toda vez que nós queremos evitar o sentir, seja sentir a dor, sentir a raiva, sentir o que a gente vai sentir em cada momento, a gente bloqueia. A gente fecha o chakra e não deixa ele fluir, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente tem o chakra bloqueado. Quando eu tenho um grande ressentimento de alguém e eu não aceito isso e eu fico no processo da não aceitação, também bloqueio o meu chakra cardíaco. Então, pensem bastante sobre isso, tá? Quando nós estamos vivendo uma ideia de sermos sempre perfeitos. Quando a gente quer ser perfeito, a gente não quer sentir. A gente não quer se constrangir, a gente não quer sentir vergonha, a gente não quer se expor, a gente não quer sentir raiva, a gente não quer sentir que errou, a gente simplesmente quer ser perfeito. Então a gente também bloqueia o chakra por não se permitir sentir nada, tá? Então tudo isso faz com que a gente bloqueie o nosso chakra. Vamos ver o que a Eva falou. Muito bem explicado, doutora, parabéns, estava precisando ouvir isso. Que bom, eu sempre fico feliz quando alguém diz isso, porque a gente nunca está num lugar onde a gente não deveria estar, né? E toda vez que a gente está ouvindo algo é porque a gente precisaria ouvir, né? Ângela, que bom que você está adorando. Gente, então é isso, né? Ressentimentos, traumas. Outra coisa que eu não falei aqui é o medo. Quando a gente tem um medo muito extremo, a gente também pode bloquear o chakra, tá? Então, às vezes, lá na nossa infância, a gente pode ter tido um sentimento de abandono. Eu tive uma paciente que ela me contou que quando ela era criança, ela foi internada no hospital no Dia das Crianças. Acho que eu já contei essa história aqui em outras lives. E aí a mãe dela queria comprar uma boneca para ela porque era o Dia das Crianças. E aí ela fez o seguinte, ela largou a filha sozinha no hospital para ir até uma loja comprar a boneca, só que ela foi bem distante. Ela foi ao Paraguai. Para quem mora em Foz do Iguaçu como eu, sabe que o Paraguai é coladinho aqui com a nossa cidade. É só atravessar uma ponte e a gente vai para o Paraguai. E ela queria comprar uma boneca no Paraguai porque lá tem muitos brinquedos legais. Só que aí ela pensou em agradar a filha, mas ela não pensou que ela poderia acabar prejudicando mais do que ajudando. Essa filha sentiu um grande sentimento de abandono, porque ela era muito pequenininha, ela estava num hospital e ela se sentiu muito sozinha, porque ela ficou por horas sem a mãe dela. E isso afetou muito a vida dela. Ela sentiu um medo tão grande da mãe nunca mais voltar, porque uma criança, ela não sabe se a mãe vai voltar. E aí ela pensa, meu Deus, eu vou ficar aqui nesse hospital e agora o que é que vai acontecer? E esse medo também pode ser uma causa de um bloqueio energético, tá? De um bloqueio de um chakra. Então, se a gente tem esses sintomas todos que eu falei, apego, ansiedade, agitação mental, problemas físicos, dores nos braços, não pensem, gente, que isso acontece nas nossas vidas porque a gente quer, porque a gente deseja. Ninguém deseja isso para si próprio. A gente às vezes passou por uma experiência de medo, de ressentimento, de não querer sentir dor e a gente bloqueou, tá? Então hoje todos nós que estamos aqui somos adultos e podemos olhar para as nossas vidas com amor, com acolhimento, com aceitação, com gratidão e olhar e falar assim, será que eu tenho alguma dessas coisas? Será que eu sou apegada além do normal? Será que eu sou ansioso? Será que eu penso e a minha mente anda agitada demais? Será que eu quero ser perfeita? Será que eu quero agradar o tempo todo? Será que eu me preocupo demais em ser sempre tão certinha? Porque tudo isso, gente, mostra que o nosso chakra cardíaco está bloqueado. Será que eu sou carente demais, codependente emocional? Será que eu me vitimizo? Será que eu sou saudosista e me prendi lá no passado e não deixo a minha vida andar? Será que eu me permito sentir tudo que eu tiver que sentir? Será que eu deixo um homem entrar na minha vida? Será que eu deixo uma mulher entrar na minha vida? Será que eu me permito amar? Tá? Então, tudo isso são coisas pra gente pensar. Será que eu permito amar os meus amigos, os meus vizinhos? Será que eu me permito amar os meus colegas de trabalho? Até que ponto eu estou tão fechada que eu não estou deixando as pessoas entrarem na minha vida? Lembra, a gente só dá o que a gente tem. Né? Se eu te pedir uma nota de $100, você vai me dar se você tiver. E se quiser também. Então, a gente só dá amor, fraternismo
se a gente tem para dar. Se a gente está fechado, se a gente está bloqueado, a gente não deixa ninguém entrar na nossa vida e a gente também não entra na vida de ninguém, tá? Então, tudo isso, gente, tem a ver com agitação mental. Então, se você se identificou com o tema dessa live, se você é uma pessoa agitada mental, pense sobre tudo isso que eu tô falando para vocês e no final da live nós vamos juntos fazer uma prática energética que eu ensino lá no meu curso e que eu quero que vocês tenham essa vivência, essa experiência aqui comigo e no final da live quem fizer a prática vai me contar, tá bom? Então tá, deixa eu só ver o que mais que eu deixei anotado para falar para nós. Já que a gente tá falando de chakra cardíaco, pessoal, então eu vou falar para vocês assim, o que é o chakra cardíaco? No meu curso de chakras, eu sempre trago uma ideia central para cada chakra, tá? Então, a ideia central que eu trago para o chakra cardíaco é: eu sinto amor fraterno. Suas palavras estão me fazendo muito bem. Obrigada. Que bom, Ângela. Fico feliz. Eu sinto amor fraterno. Então, isso já é a primeira pergunta que todo mundo pode fazer aí agora para si próprio, tá? Vocês sentem amor fraterno, gente? Pensem nisso, tá? Sempre o amor fraterno é o amor pra fora, tá? É o amor que eu sinto pelos outros. Então é aquela coisa de eu andar na rua e olhar para os lados e perceber se eu consigo amar aquele estranho, se eu consigo amar aquelas outras pessoas. Será que eu consigo amar os meus colegas de trabalho? Será que eu consigo amar as pessoas que passam pela minha vida? Será que eu consigo amar o meu sogro, a minha sogra, os meus cunhados, as pessoas que vão agregando nas nossas vidas, né? Outra característica também bem legal do chakra cardíaco é que ele é muito importante no processo de cura, tá? Então, quem está aqui na live que é terapeuta, que cuida, ou quem é mãe, que, né, tem esse cuidado com os filhos, quem é que cuida de animais, todo mundo que cuida é curador, tá? A Barbara Brain, acho que eu até tenho um livro dela aqui, ó, Luz Emergente, autora do livro Mãos de Luz, ela fala assim: todos nós temos a capacidade de curar. Então não é só os médicos, não é só os terapeutas, todos nós, seres, nós curamos, tá? E os animais também, gente, os animais eles também curam, eles cuidam de nós também, sabia? A gente pensa que adota os animais, eles é que nos adotam. Então, o processo de curar, ele também tem a ver com o chakra cardíaco. Então, eu como terapeuta, quando eu trato uma pessoa, eu estou usando a energia desse chakra para tratar uma pessoa. Então, quando a gente já tem uma conexão muito grande com esse chakra, nós naturalmente escolhemos profissões que nos levam a ser terapeutas, curadores, né? E por aí vai. E a gente, como mãe, cuida dos filhos e cuida dos bichinhos, né? Quando a gente usa as nossas mãos para fazer um curativo, para cuidar de um bichinho, para cuidar de um ferimento. Quando a gente usa das mãos para fazer assim, quando o filho bate, a gente está usando a energia do chakra cardíaco. Então, as mãos e os braços têm a ver com o chakra cardíaco também, tá bom? A pessoa que tem este chakra aberto cultiva boas amizades, se preocupa com os outros, observa os outros e é mais sensível, aquilo que eu falei. Quando a gente chega numa festa, num lugar, e a gente percebe que tem uma pessoa lá que não tá bem, mesmo que a pessoa não falou nada, pode saber que nós estamos aí sendo sensíveis, sensitivos e sentindo, tendo mais sensibilidade ao outro. E isso é fraternismo, tá bom? Esse chakra se localiza no tórax, ele tem a ver com coração e pulmões, tem a ver com a parte de trás do tórax também. Então, quando a gente sente aquele peso nas costas, aquela dor na torácica, isso também pode ser por bloqueio do chakra. Então, a gente precisa aprender a liberar isso, tá? Quando a gente se sente culpado por coisas que não são nossas, culpados pelo sofrimento do outro, a gente tensiona as nossas costas. Então, sempre observem isso, tá? E tem uma relação muito grande com os braços, tá? As estruturas físicas relacionadas ao chakra cardíaco, gente, são o coração, pulmões, como eu já falei, costelas, o tórax, os braços, o timo, né, que fica atrás do coração, e todo o nosso sistema cardiorrespiratório, tá? A pressão arterial também. Como eu falei para vocês, quando a gente tem esse chakra equilibrado, a gente sente amor fraterno, gratidão, paz interior, serenidade. A gente tem uma sensibilidade maior às pessoas, aos ambientes e a gente tem uma grande capacidade de perdoar, né? Isso é uma coisa bem legal, porque se a gente não consegue perdoar, a gente ressente. Se a gente ressente, a gente guarda, a gente fecha. Aí a gente não dá porque não tem nada para dar, porque tá tudo preso, tudo bloqueado, tá bom?
E como eu falei para vocês, né? Lá na infância, a gente, por não querer sentir dor, acaba reprimindo aqui dentro muita coisa e cria uma couraça emocional, tá? Gente, quando a gente fala de chakras, né, e quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito disso, né, os chakras inferiores, que são lá embaixo, primeiro, segundo chakra, né, no começo da coluna, eles nos fixam a vida humana. Mas quando a gente entra aqui no chakra umbilical, no cardíaco e no laríngeo, eles já são chakras mais intermediários e eles são chakras que eles recebem uma força que nos conduz a uma manifestação muito mais humanizada, tá? Então eu falo que quando chega no chakra cardíaco, a gente é menos animal e mais ser humano, porque nós somos um pouco animal, a gente tem ainda essas reações animais, né? A gente não quer que mexa nas nossas coisas, a gente briga por território, né? Isso é muito nosso lado animal, mas quando a gente entra no fraternismo, na gratidão, na sensibilidade pelo sentimento dos outros, a gente já tá usando esses chakras intermediários, tá bom? E depois, né, em outras lives a gente fala dos chakras superiores, frontal e coronário, que já são mais o nosso desenvolvimento espiritual, tá? Uma coisa que eu deixei anotada aqui para falar para vocês. A nossa evolução, ela está intimamente relacionada com os chakras. Vocês sabiam disso, gente? A gente evolui pelos chakras, olha só. Então, quando a gente olha para trás, para o nosso passado, e a gente vê que a gente melhorou como ser humano, pode ter certeza que se a gente melhorou como ser humano, a gente ampliou a fluidez dos nossos chakras. E se a gente tem os chakras bloqueados, a gente está impedindo que a gente melhore nosso comportamento. Então, se alguém que está aqui nessa live tem desejo de perdoar alguém, se alguém que está aqui nessa live tem desejo de ser uma pessoa melhor, pense sobre isso, que as práticas energéticas de conexão com os nossos chakras, de desbloqueio dos nossos chakras, fazem com que a gente se torne pessoas melhores, não só na convivência e nos relacionamentos, mas com nós mesmos, na relação que nós temos com nós mesmos, aqui dentro de nós, tá? Deixa eu ver o que mais que eu deixei anotado para falar para vocês. Ativando a energia dos chakras, primeiro a gente sente, que a gente já vai fazer a prática aqui. Depois que a gente sente as energias dos chakras, que a gente percebe que a energia começa a fluir, que a gente deixa essa energia fluir e sair do nosso corpo, isso proporciona mudanças comportamentais. Aí sim a gente começa a estar diferente, se manifestar diferente, e os outros começam a perceber a nossa mudança. E isso é muito bom. E isso gera uma maior conexão com a nossa essência, que eu falei lá no começo da live. Quem sou eu, né? Eu cheguei aqui no mundo com a minha essência, com a minha consciência e comecei a receber influências do pai, da mãe, da família, um monte de influências das minhas vivências e eu passei a me manifestar de forma desequilibrada. Mas quando eu volto lá para minha essência, para quem eu sou de fato, eu me conecto com a minha consciência, eu passo a ser uma pessoa melhor e eu passo a ter muito menos sintomas. E aí você começa a perceber que você já não tem ansiedade, que você já não tem agitação mental, que você já não tem tantas dores, porque você está se conectando de fato com quem você é, porque nós somos perfeitos, nós somos divinos, a nossa manifestação ela é equilibrada, tá? Muito bem, hoje eu tô falando meio aceleradinho aqui, né? Tá aparecendo aqueles áudios do WhatsApp lá no 1.5 que vai rapidinho, né? Tô falando um pouquinho acelerado. Oi, Cris! Você tá chegando aqui agora, a gente já tá indo para nossa prática energética, tá? Hoje nós estamos falando sobre agitação mental, quando a gente pensa e não consegue focar em nada, e que isso tem a ver com o desequilíbrio do nosso chakra cardíaco, tá? Então, se alguém tem esses sintomas, ou todo mundo que tá aqui comigo, eu convido pra gente fazer a nossa prática aqui agora, tá? Vamos começar a nossa prática. Tá? Então, onde você estiver aí na sua casa, eu vou pedir para que você fique sentado agora, numa cadeira, poltrona, né? Mas não fica deitado não, fica sentado. Se você conseguir se desconectar das pessoas, de televisão, de barulho, se você conseguir estar num ambiente calmo, tranquilo, tá? Quem puder, né? Às vezes tem criança em volta, mas quem puder faça isso. E aí, se puder, coloque os seus pés no chão, tá? Quem conseguir, coloque os pés no chão e eu vou começar a guiar vocês na prática agora, tá bom? Então, feche os seus olhos onde você estiver sentado.
Primeira coisa, se conecte com o seu corpo. Sinta o seu corpo agora. Sinta essa conexão com o seu corpo. Esqueça o passado, esqueça o futuro, esqueça o que você vai fazer daqui a pouco. E viva o aqui e o agora. Faça uma respiração bem profunda. Inspire pelo nariz. Solte pela boca. Relaxe os ombros. Relaxe os músculos da face. Solte bem a língua dentro da boca. E apenas seja agora. Apenas seja. E eu quero que você se conecte mentalmente com a região torácica do seu corpo, com a região cardíaca do seu corpo. Mentalmente, coloque toda a sua atenção no tórax agora e vá sentindo o seu tórax. Como ele está? Quais são as sensações físicas que você tem? Sinta a região do tórax nas costas, tá? Sinta a sua coluna torácica. Concentre toda a atenção no tórax e veja quais são as sensações que vêm. Por enquanto, vocês vão só sentir. Ai, será que eu tenho um aperto? Será que eu tenho uma angústia? Será que eu tenho uma tontura? Será que tá rodando? E agora, vocês vão respirar profundamente mais uma vez. E quando soltar o ar, relaxe novamente o corpo. Imagine agora que você vai exteriorizar energia pelo seu chakra cardíaco. Imagine que um vórtice se abre na frente do seu tórax e começa a jorrar energia para frente. A cor que você quiser, cada um escolhe a sua cor. E essa cor é um jato de energia que sai para frente. E vocês vão abrir agora também um orifício nas costas, na mesma linha do coração, e vão jorrar energia para trás. Então, ao mesmo tempo que sai energia para frente, também sai energia para trás, na frente e nas costas ao mesmo tempo, um jato de energia, da cor que vocês quiserem. E vai exteriorizando, exteriorizando, exteriorizando. Imagine que é um chafariz de energia para frente e um chafariz de energia para trás. Vá colocando energia como se fosse um jato que cada vez fica mais forte. Exteriorize energia pela frente, exteriorize energia para trás. E agora você vai percebendo que todo o seu tórax está diferente. E eu quero que você pergunte para você mesmo aí: eu tenho ressentimentos? Eu tenho dor? Eu estou escondendo um sofrimento dentro de mim? E se a resposta for sim, você vai começar a exteriorizar energia pelos ombros, braços, vem descendo pelas mãos, pontas dos dedos e sai agora. Solte a energia de ressentimento, de dor, pelas pontas dos dedos para fora do corpo e joga lá para baixo da terra. As suas mãos agora elas estão exteriorizando e jogando energia para fora, pelos dedos. Perceba esse jato de energia descendo e indo lá para baixo da terra, como se você estivesse aterrando e limpando do seu corpo esses ressentimentos. Joga para baixo da terra, não se preocupe que a energia lá na terra ela vai transmutar. A terra tem esse poder de transmutar energia. Agora fique só com a sua energia e agora você vai abrir as palmas das mãos na frente do seu tórax, tá? Se alguém quiser me ver aqui na câmera um pouquinho. Pode abrir os olhos só para me ver. E você vai fazer assim, ó, com as palmas das mãos, você vai ajudar a energia a sair pelo tórax. Você vai fazer esse movimento assim das mãos jogando energia para frente. Deixa a energia sair. Se você abrir os olhos para me ver, abre, olha e fecha de novo. Só para você ver o que é que você tem que fazer. Joga. Joga a energia para fora, pelas palmas das mãos. Exterioriza a energia para fora. Joga, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Ok. Vamos voltando agora da prática. Vai se conectando só com o seu corpo. Vai abrindo os olhos e vai se conectando aqui com a live de novo. Vamos finalizando essa prática agora.
Todo mundo vai terminando. A gente fez rapidinho para vocês aprenderem. Depois, quem quiser fazer mais tempo aí na sua casa, pode fazer, tá? Gente, essa prática que a gente acabou de fazer aqui é uma prática energética, uma técnica energética para estimular o chakra cardíaco, tá? Quem já voltou aí da prática, escreve para mim nos comentários, eu fiz a prática. Eu fiz a prática. Só para mim saber, tá? Escreve eu fiz a prática. E daí quem quiser compartilha comigo dizendo como foi a sua experiência, tá? No curso a gente aprofunda bastante isso, a gente aprofunda bastante nos chakras. Ju fez. Alguém teve alguma coisa desconfortável? Alguém não tá se sentindo bem? Adorei, me senti super bem, eu fiz a prática, amei, eu fiz a prática. E o que é indicado? Para quem se identificou com os desequilíbrios do chakra, é fazer a prática todos os dias, por uns 30 dias, até 15 minutos, se quem aguentar ficar 15 minutos fazendo, tá? A gente pode fazer sempre que se sentir angustiado, me sentir bem, tá? É muito bom, gente. E eu vou dizer para vocês, a gente às vezes acopla com as energias das outras pessoas muito por esse chakra, principalmente pela parte de trás, tá? Às vezes a gente sente um peso nas costas que não é nosso, tá bom? Às vezes não é nosso aquilo que a gente sente. Então a gente precisa entender isso, tá? Às vezes a gente tem dias que a gente tem angústia, que a gente tem ansiedade, que não é nossa. A gente está acoplado com as energias dos outros, a gente está manifestando uma energia que não é nossa. A gente manifesta a energia dos outros, a gente manifesta a energia até dos nossos ancestrais, sabiam? Às vezes tem coisas que a gente está repetindo dos nossos ancestrais, então não se preocupem tanto com a ansiedade de vocês, porque muitas vezes ela não é de vocês. E só de ficar fazendo essas práticas a gente limpa e a gente fica só com a nossa energia. E quando a gente fica só com a nossa energia, é tão gostoso, né? É tão bom ficar só com a nossa energia. Então, para finalizar o nosso tema, que é agitação mental, sempre vamos lembrar uma coisa, gente. Quando eu penso, é porque eu estou desconectado do meu presente e da minha essência. Sinto esse peso, estava precisando. Isso aí, Eva, faz sempre a prática, tá? Tá, gente? Então, a agitação mental, que é o tema da live, é uma desconexão com o tempo presente. A gente tá sempre pensando no que vai fazer, no que vai acontecer, se antecipando, tendo medo de coisas que no fim nunca vão acontecer. A gente tá muito no mental. Fiz a prática e vou fazer outras vezes, adorei, obrigada. Que bom, Ângela. Gente, então assim, ó, se desconectem um pouco do mental e se conectem um pouco no sentir, nas energias, no teu corpo. Erre, viva. Não se preocupe tanto, seja vulnerável. E eu falo tudo isso pra mim também, tá? Não só pra vocês, pra mim também. Eu também quero isso. Eu tenho falado muito sobre isso, que eu quero sentir tudo que eu tiver que sentir. Sinta às vezes raiva, sinta às vezes tudo que você tiver que sentir, coloca pra fora, deixa sair. Deixa sair, tá? Não fica prendendo nada dentro de você, porque tudo que você prende, depois você não consegue dar. Aí você não consegue dar amor, não consegue dar afeto, não consegue dar nada, porque você não se permite sentir. Sinta vergonha, sinta tudo, mas no momento certo. Só não fique nessa frequência. Se conecte com o seu corpo, faça caminhada, caminhe sozinho, fique com seus pensamentos mais tranquilos, que tudo isso vai ajudar, né, essa agitação mental diminuir. Não fique com tanto estímulo à noite, tá? Tanto no celular, porque isso também gera agitação mental. Se conecte com a sua essência e faça a técnica energética que vocês aprenderam aqui, que ajuda demais a gente a atingir tudo isso nas nossas vidas, tá? E aí a gente pode se tornar fraternos, e isso é tão gostoso, né? Isso é muito bom. Quando a gente sente gratidão, quando a gente sente fraternismo, a nossa vida se torna mais leve. Tudo na nossa vida se torna mais leve, tá? Então tá, Ju, gratidão também por vocês estarem comigo até aqui. A gente vai finalizar a nossa live agora. A live, como sempre, fica gravada, né? Então,
Depois, quem quiser encaminhar aí para os amigos, para as pessoas, né? Só tocar no aviãozinho depois que eu deixar gravado. Não toque agora, porque senão a pessoa vai entrar no fim, ela não vai entender. Deixe para tocar o aviãozinho quando a live estiver gravada, tá bom? Alguma pergunta sobre o chakra cardíaco? Alguma pergunta sobre agitação mental? Ou sobre qualquer coisa que a gente falou aqui? A Ju, ela tá aqui na live e ela é professora de yoga. E a yoga também é muito legal para equilíbrio dos chakras, né, Ju? E eu adoro as aulas da Ju. Tava tão bom, vai não. Pois é, né? Preciso ir, né? Porque eu tô aqui no meu consultório ainda, preciso ir pra casa, Eva. Mas que bom que vocês estão com a sensação que querem ficar. Fico bem feliz com isso. Então tá, e a yoga também, né, que eu tava falando. A yoga é bem legal, assim, pra gente equilibrar os nossos chakras, né? Os exercícios, é um exercício de muita conexão com o nosso corpo, com as nossas energias, né? Super recomendo as aulas da Ju. Certo, pessoal? Então tá, vamos lá, né? Semana que vem tem mais, os temas vêm, tá? Ainda não sei o tema da semana que vem. Os temas vêm e eles vêm quando eles têm que vir, na hora que eles têm que vir, e aí a gente faz a live. Provavelmente semana que vem não vai ser na quarta, porque eu vou estar num evento à noite. Provavelmente vai ser num outro dia da semana, talvez na segunda noite, tá bom? Beijão pra vocês, obrigada quem está comigo até agora e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!